dificuldades e Jesus não estava lá. Eu preciso dizer para você nessa manhã que em todos os momentos da sua vida, Jesus estava presente ao seu lado. Pastor, mas Jesus estava presente na minha vida até quando eu fui abusada. Jesus estava presente na sua vida até quando você estava passando pelo abuso, porque Deus, Ele é onipresente. Deus é poderoso, jovem. Deus é fiel, Deus é justo, Ele é real para transformar, para restaurar e fazer todas as coisas novas. Eu quero começar com Lucas 24, versículo 13, e diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Que dia era esse? Esse era o dia da ressurreição. Esse era o grande dia, a tarde, o dia maravilhoso ao qual Jesus ressuscitou. Talvez esses 2 discípulos, a Bíblia só fala de um, depois você vai ver, mas o outro discípulo, a Bíblia não relata quem seria. Eles caminhavam 11 quilômetros, a distância de Jerusalém, para o povoado dele de Emaús. E sabe o que é importante a gente perceber? Tem alguns corredores aqui, Michel, temos algumas outras pessoas que caminham por aí. Era como se fosse uma caminhada de cerca de 8 horas. Se ele mantivesse um bom ritmo e não parasse para tomar água, não parasse para nada. Era uma caminhada muito grande. E talvez um momento difícil para esses 2 homens estarem voltando de Jerusalém para Emaús, sem saber direito o que estava acontecendo. Eu vou usar alguns textos bíblicos aqui para trazer lição, mas alguns outros não estarão aqui, senão eu vou colocar vários textos para você e você não vai compreender. Mas o pastor e o escritor Rick Warren fala que suas mais íntimas e profundas experiências, Caleb, de adoração ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios da sua vida. Aqueles 2 homens estavam voltando, para eles era dúvida. Para eles a situação não era tão normal. Alguém quem ele cria não sabia se tinha ressuscitado, onde estaria o corpo. Ainda havia um burburinho naquela cidade. Mas tenha certeza que as suas mais íntimas e profundas experiências de se aproximar de Jesus, muitas vezes é no momento mais sombrio da sua vida. Eu não sei o que é que você está passando. Queria talvez até saber, mas eu não sou mágico. Eu não tenho uma bola de cristal. Às vezes o Espírito Santo nos revela, mas às vezes eu preciso que você conte a sua história. E a Bíblia fala que confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados e sarados. Jesus quer nos curar nessa manhã. Amém. Jesus quer restaurar a nossa vida nessa manhã. Aí as demais coisas serão acrescentadas, como diz a palavra do Senhor. E nessa jornada, a primeira lição e o primeiro texto que eu trago para você é que para você encarar respostas na jornada pessoal, perceba a aproximação de Jesus. Muitas vezes você está andando, caminhando 8, 10, 12 quilômetros, um dia, 2, 3, 4, 5, uma semana, sem buscar, sem ter uma resposta, buscando alguma coisa para a sua vida. Mas você precisa perceber a pessoa de Jesus ao seu lado. E olha o que é que diz em Lucas 24, 14 e 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O 4º homem da fornalha era Jesus. O 3º homem dessa conversa foi Jesus. Jesus se juntou àqueles homens para caminhar com eles, e eles não perceberam quem era aquela 3ª pessoa. Às vezes você está na igreja, às vezes você está ouvindo louvor, às vezes você está fazendo tudo, mas você não percebe quem é a pessoa de Jesus na sua vida. Precisamos atentar.
E só o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus nos dá uma aula de como desenvolver relacionamento. Jesus entra no meio daquela conversa. A gente vai ver aqui no texto que Jesus ama se relacionar. Às vezes senta ali num lugar, deixa as pessoas conversarem e faz perguntas abertas. Não pergunta qual é a cor da minha camisa, mas pergunta a pessoa assim: o que você acha da camisa que eu estou vestindo? Talvez a resposta dessa pessoa vá abrir o coração dela, para que você possa falar de Jesus e trocar experiências maravilhosas. Esse é o sentido da vida. Que pergunta Jesus faz a esse homem, que a gente vai ver aqui. Não está aí, galera, mas o versículo 17, ele, Jesus, lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo? O que é que vocês estão falando? E o rosto desses homens estava entristecido. Depois lê esse texto tem uma lição maravilhosa. E um deles, chamado Cleópas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram naqueles dias? Aparece o primeiro ignorante da Bíblia aqui, o primeiro cavalo batizado. Você não sabe? Eu ainda estou sendo curado, viu, irmão? De vez em quando eu dou umas patadas. Parece o batismo do cavalo aqui, Cleópas. Você não sabe o que era que estava acontecendo, irmão, em Jerusalém? Não. Eu não sei não. Não percebi a situação. Precisamos entender que as pessoas estão nos perguntando coisas óbvias também. Porque os olhos dela estão impedidos de ver a Jesus. E a única forma dessas pessoas verem Jesus, sabe qual é? É no nosso testemunho de vida. E na nossa vida perante o Senhor. Eles perceberam que eles estavam com Jesus. Eles não perceberam que eles estavam com Jesus. Jesus ali havia sido crucificado, morto e ressuscitado. Mas eles não tiveram essa percepção. E que coisas são essas? Perguntou Jesus. Olha o que ele respondeu. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta muito poderoso em palavras e em obras diante de todo o povo. Sabe o que é que esse texto, as entrelinhas desse texto diz para mim? Que tem pessoas que falam de Jesus, que conhecem todos os atributos de Jesus, mas não reconhecem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. A Bíblia está aí para todo mundo como um livro literário, mas a experiência de compreender é só através do Espírito Santo. E precisamos entender, irmão, tem muitos livros maravilhosos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, que dizem que ela é a bússola, ou que ela é a direção, a Bíblia, nós vimos na quarta-feira, é a palavra de Deus, é a boca expressa de Deus para a minha vida e para a sua vida aqui na terra. E quantas vezes nós falamos do Evangelho, nós discutimos o Evangelho, testemunhamos o Evangelho, entramos até em confronto uns com os outros, mas não percebemos a presença de Jesus em meio à caminhada da nossa vida. Às vezes eu olho algumas aberrações na internet e eu fico até rindo. Primeiro que as pessoas às vezes não sabem nem interpretar português. Segundo que as respostas que aparecem lá naqueles comentários, parece que o cara não sabe nem o que está dizendo. Mas infelizmente a mídia negativa tem atraído milhões e milhões e milhões de seguidores. É uma estratégia para pegar o povo, para tornar a gente igual a Cleópas aí, ó, um ignorante, um cavalo batizado, um jumento. É isso que a mídia tem feito com a gente. É fazer de qualquer forma que a vida da gente seja cega e não venhamos a ver Jesus. Então podemos ser religiosos, pregadores, tocarmos no louvor,
irmos para todos os cultos, mas não conhecer profundamente o Senhor. Nessa manhã, nós estamos aqui para conhecer o Senhor. Nós precisamos ter experiência com Jesus. O louvor foi maravilhoso. O louvor é uma bênção, atrai a presença de Deus, traz a glória de Deus. Nós precisamos ter experiência com Ele. Não podemos ficar na experiência do tocador, que o tocador mandou, tem uma música. Precisamos ficar na experiência com Jesus. A experiência da adoração é com Jesus. A experiência da música é com os músicos. Mas tem um momento de ouvir uma boa música, tem um momento de celebrar, mas tem um momento de entrar na adoração e adorar ao Senhor. O versículo 20 também não está aí, galera. Diz que os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram Jesus para ser condenado. Isso era Cleopa dizendo. E nós esperávamos, no versículo 21, que era ele que ia trazer a redenção sobre Israel. Esse versículo 21, na sua Bíblia que está aí, você pode ler também. Esperávamos. Aquele povo estava, os dois discípulos estavam vivendo no passado. Quantos de nós estamos vivendo no passado? Gente, eram apenas 3 dias. Em 3 dias os caras deixaram de acreditar. Imagina você que passa 15 dias sem vir para a igreja. Mas eu sou um crente muito forte. É forte, você é o cara. Passa um rápido ensaio, você não aguenta. Na hora de uma negociação você quer ser esperto. Você quer passar por cima dos outros. E você é muito forte. Na hora de pagar um imposto de renda você frauda. Você é forte demais, irmão. Você é maravilhoso. Na hora de abençoar o irmão você frauda. Na hora de uma negociação você é caluniador. E você que está na igreja pulando, dançando, cantando e fazendo. Continue vindo para a igreja. Continue, não deixe de vir para a igreja não. Porque a igreja é local de gente que está buscando a cura. Sabe por que a igreja não é hospital? Porque no hospital você tem alta. E da igreja você não tem alta não. O paciente vai para a UTI, vai para o centro intensivo, volta, tem um câncer, tem um problema, e ele um dia tem alta. Mas na igreja você não tem alta não. Amém. Então não acredite que igreja é hospital. Igreja é local de comunhão. Igreja é local de aprender. A igreja é o melhor local do mundo, mesmo que você já tenha sido ferido 500 vezes. É aqui que você vai descobrir quem é safado. É aqui que você vai descobrir quem é crente. Ou aqui não estão os piores que eram do mundo? Somos os mais pecadores. Eu entendo essas teologias dos arminianos e dos calvinistas. Eu prefiro dizer que eu sou um santo lutando contra o pecado. Mas às vezes a gente precisa reconhecer que somos os piores e o mais pecador deste mundo, para que nós possamos entrar em Jesus e ter uma vida mudada. A sua mente no passado lhe impede de reconhecer Jesus. Não levanta a mão não, senão seu marido vai, talvez possa acabar o casamento agora. Você tem foto ainda do seu ex-namorado? Não? Você tem aquela carta de amor da noite que você perdeu a virgindade com ele ou não? Eu estou falando porque certamente tem alguém que ainda tem essa parada aqui. Deus não fala besteira, não está nem preparado para falar isso. Às vezes tem mulher que guarda a calcinha que teve a primeira. Eu estou falando sério, tem alguém aqui. Acabar o culto, você vem falar comigo para a gente orar por você. Mas tem pessoas que estão presas no passado. Tem pessoas que estão presas com a sua vida no passado. E a gente precisa ser liberto. Precisamos entender, para que a nossa visão seja aberta, como você vai ver nesse texto, o nosso passado precisa ser abandonado. Em 3 dias esses homens deixaram de crer.
é um alerta para a gente. O versículo 22 fala que algumas das mulheres, quem eram essas mulheres? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com ela, nos deram um susto. Cleópas está dizendo. Alguns textos, algumas bíblias falam que contaram uma história surpreendente hoje. Elas foram pela manhã ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Talvez eles tivessem esquecido da história que algumas pessoas teriam falado com ele, que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Mas eles estavam confusos. Talvez eles estivessem olhando muito a internet. Os pastores que dizem que você vai no pecado e vai para o céu. Eu não sei quem vai para o céu, mas pecador não entra lá. Eu não sei quem vai para o céu. Se eu soubesse, talvez eu pudesse escolher, dizer, eu não quero ir com aquele menino não. Minha casa vai ser na quarta rua, porque essa pessoa é insuportável. Talvez você esteja pensando dessa maneira. Agora tem uma boa notícia. O céu, eu vou estar no céu porque o céu não é seu. O céu é de Jesus. Não sei se ele é em cima ou embaixo, como alguns teólogos dizem, mas eu estarei no lugar que Jesus está. Precisamos estar onde Jesus está. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: não vou dizer não. Cuidado com a brincadeira. Você é chato, mas eu te amo. Faz uma tatuagem aí, 70 vezes 7 para ele, que ele vai entender. Mas, gente, vamos se relacionar. A gente só vai quebrar esses paradigmas quando a gente começar a conhecer pessoas. Ontem eu estava até tarde lá em casa fazendo churrasco, servindo o filho, os amigos do meu filho, que ele já está melhor, graças a Deus, essa cirurgia no joelho, foram lá, foi uma tarde maravilhosa. Haroldo depois estava lá, estava todo mundo no movimento. Igreja é isso. Igreja é isso, é a gente se movimentar, a gente está conectado, a gente se relacionar com pessoas, sair dessa prisão da amargura e ter uma vida transformada. Segundo ponto dessa manhã, para encontrar respostas na jornada pessoal, guarde a sua mente e seu coração. Guarde em sua mente e seu coração os feitos de Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito. Mas não o viram. O cenário estava lá de fato. Havia talvez uma coroa da Igreja Batista em Alphaville dizendo, né, nossos sentimentos. Talvez o músico que estava lá tocando, velando, talvez só estava lá no pedestal porque saiu correndo quando percebeu que Jesus ressuscitou. Tinha um cenário de um sepultamento naquele lugar. Às vezes a gente chega num lugar e não tem ninguém, né? Mas às vezes a gente percebe que o ambiente está pesado. Às vezes esse ambiente poderia estar pesado. E eu acredito que 99,99% das pessoas que estão aqui nunca viram Jesus na sua frente. Nunca se materializou. Eu botei 99,99 porque alguém pode dizer aqui que viu Jesus. E se você viu Jesus, glória a Deus pela sua vida. Eu estava num culto ministrando louvor e a pastora pegou o microfone e disse: eis que vejo o Senhor entrando na igreja com um manto azul. Eu estava tocando e disse: eu acho que ela se confundiu, porque quem tem manto azul é Maria. Talvez ela tenha se confundido. Então as pessoas às vezes dizem que vê Jesus em tal lugar. As pessoas querem ver Jesus dentro de você, irmão. Dentro de você, não se preocupe com isso não. A única carta que as pessoas vão ler é a sua vida. E não se engane com isso que você vai... eu preciso estudar teologia para pregar. Não, você precisa viver. Você precisa viver, você precisa ter uma vida diante do altar. E no versículo 25, Jesus lhe disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Sabe o que Jesus disse para aquele discípulo lá? A versão do software de vocês está desatualizada. Vocês não estão lendo as novas notícias. Vocês ainda estão utilizando o Pentium 3. Existem notícias mais importantes que você não consegue processar aí nesse seu computador.
E Jesus estava dizendo para aquele... Não está na Bíblia não, isso aí não. Estou conjecturando, tá? Para depois dizer que eu estou pregando heresia. Já existe uma nova versão. E vocês não baixaram essa nova versão ainda. Eles nem acreditaram no que os profetas falaram. Às vezes você não vai acreditar no que eu vou falar, não. Mas você vai ver Jesus agindo e vai dizer: Ele é poderoso para curar, para restaurar, para transformar a minha casa, para transformar a minha família. Podemos falar do Evangelho, discutir o Evangelho, discutir religião, ser até inconveniente, porque tem crente que é chato. Tem gente que não vai para a igreja por causa de você, irmão. Porque você fica querendo o tempo todinho estar pregando, dando versículo, dando palavra profética. Eu estou vendo um jumento correndo atrás dali. Cuidado que o jumento vai dar uma cabeçada em você. Olha, cuidado com a morte. Teu marido vai morrer. Para com isso. Abraça. Ama. Chama para tomar um café. Quer ser profeta? Vai ser profeta de canto nenhum, irmão. Seja profeta da sua vida. Toma conta da sua vida. Ama as pessoas e a sua vida vai ser transformada. Amém. E a sua casa vai ser diferente. Para de querer ser espirituoso. Isso não é ser espiritual, não. Isso é ser espirituoso. Eu não vou dizer não. Eu ia dizer assim: toma vergonha na cara, mas não pode, né? O Evangelho, ele pode ser dividido em passado, como esses homens viram aqui. Esperávamos que fosse ele. O Evangelho pode ser dividido em passado, presente e futuro. Futuro são as coisas vindouras. O passado foi a percepção que esses homens não tiveram de reconhecer Jesus. Mas o presente é estar com Jesus e muitas vezes não perceber que Jesus está caminhando ao seu lado. Cuidado com esse presente. Cuidado para você achar que Jesus está andando com você e você está andando sozinho. Você não vai andar sozinho, tá? Eu estou conjecturando. Porque Jesus saiu de você. Meu filho, vamos com calma. Ele ama, Ele cuida, Ele restaura, Ele liberta. Mas sabe o que eu quero trazer para você? Que esses homens, eles viviam uma religião muito bem estruturada. Eles eram religiosos demais. Contaram uma história muito parecida. Mas eram cegos. E cego não guia outro cego, viu? Cuidado para você não estar achando que está levando as pessoas para o céu e está conduzindo as pessoas para o inferno. Tem pessoas que sabem tudo de Deus, andam com Ele, mas têm experiência zero com o Espírito Santo. Tem uma experiência com Jesus que a sua vida vai ser transformada. Eu quero ser liberto de... É Jesus que vai libertar, não sou eu. Não existe palavra profética que possa mudar aquilo que é para você fazer. Jesus vai te dar uma casa, não trabalha não. Jesus vai te dar um marido, não cuida não, não depila o sovaco não, para você ver como é que o marido vai chegar, não penteia o cabelo não, não faz a sobrancelha, não tira esse bigode para tu ver que homem não gosta de beijar mulher de bigode. Tem gente que gosta de beijar homem de bigode aí. Tem que se cuidar, rapaz. Se cuida. Vou dizer não. Vou dizer. E no versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual Jesus estava indo com eles, Jesus fez como quem ia mais adiante. Jesus deu uma cortada pela esquerda para andar. Sabe por que tem gente que não está mais andando com você? Porque a conversa não condiz com aquilo que você vive. Os caras estavam com Jesus, irmão. E os caras estavam conversando coisa de menino abestalhado, duvidando. Às vezes a sua chatice tem feito com que pessoas tomem uma outra rota,
Volta a pregar o Evangelho de Cristo. Volta a se relacionar com pessoas. Volta a fazer o que Jesus te chamou para fazer. Deixa de ser um crente chato. Terceiro ponto, para encontrar resposta na jornada pessoal, convide Jesus para ficar com você. Veja o que foi que esses homens fizeram. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Fica, Senhor, já se faz tarde. Essa música é linda. Então ele entrou para ficar com eles. Convide Jesus para ficar com você. E certamente nessa manhã ele vai vir, ele já está aqui, mas ele vai se manifestar na sua vida de uma forma poderosa, de uma forma graciosa. Olha o que é que o pastor e pregador Bill Johnson fala: você é salvo quando acredita em Jesus, quando crê, mas você é transformado quando percebe que ele acredita em você. Jesus acredita em você nessa manhã. Jesus ama a sua vida e quer que você tenha uma vida diferente. Deus é poderoso. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus é poderoso. Aleluia. E o quarto ponto, último e não menos importante, para encontrar resposta na jornada pessoal, tenha a sua visão aberta e reconheça Jesus. Abra os seus olhos, irmão. Jesus quer abrir os seus olhos, mas não é esse olho às vezes claro, verde e amarelo. Ele quer abrir o seu entendimento, para que você possa reconhecer a grandeza dele, reconhecer a majestade de Jesus, reconhecer a glória do Senhor. Lucas 24, 30 e 31, quando eles estavam à mesa com eles. Mesa é lugar de comunhão. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Sabia que você pode fazer uma ceia na sua casa? Que você não depende do pastor? Faça essa experiência. Convide uma família. Fale do amor de Deus para ele. Deixe ele decidir. Entenda, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não vou obrigar ninguém a aceitar Jesus, mas eu preciso falar das maravilhas que ele fez na minha vida e muito mais, aquilo que ele é. As pessoas só querem as mãos de Jesus, mas nós queremos a vida de Jesus dentro de nós, para que a nossa casa seja transformada, a nossa família restaurada. Olha, Jesus estava lá o tempo suficiente para que eles fossem avivados, mas eles não perceberam. Jesus estava, como o texto diz, caminhando com esses homens. Esses homens não perceberam, mas eles sentaram à mesa. E na mesa, diga comigo, na mesa. Na mesa. Os olhos do entendimento dele. Os olhos do entendimento dele foram abertos. Sente na mesa com Jesus. Amém. Que a sua vida será transformada. A sua vida será restaurada. A sua mente, tudo. Porque ele é amor. E para finalizar, João 6,68, eu amo esse texto. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não conheço outro homem nessa terra que tenha tanto poder para restaurar, para curar, do que a pessoa de Jesus. E ele está neste lugar porque nós estamos aqui. Onde tiver 12, pastor Nicolas, reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. E eu quero orar por você nessa manhã. Vamos adorar ao Senhor também com louvor, mas antes eu quero orar pela sua vida. Você que precisa tomar uma decisão, é hoje, não é outro dia. Decisão é escolha imediata. Eu preciso resolver tal área da minha vida. Eu preciso resolver tal situação da minha vida. Eu preciso resolver
alguma coisa na minha vida. Eu era da igreja, me chateei com o pastor, queria cantar no louvor, mas não me deixava. Às vezes você tem que entender que você é desafinado. Não dá, né? A gente desafinado não dá para cantar louvor. Dá para cantar na casa, lá em casa, quarta-feira. Você que não sabe cantar, vai lá para casa na quarta que eu lhe dou uma oportunidade. É brincadeira, viu, gente? Isso aí, fique tranquilo. Mas nós precisamos. Você está dizendo assim: eu preciso dar um passo de fé. Eu preciso de uma atitude. Eu quero orar por você nessa manhã. E veja, não é apenas a minha oração que vai mudar a sua vida, mas é a sua mente transformada, a escolha por Jesus que vai fazer com que sua vida seja transformada. Eu vou orar e você vai dizer: eu creio, eu recebo. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Os líderes da igreja vão impor a mão sobre a sua vida. E tenha certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado pela tua graça. Pai, eu quero orar por cada irmão aqui nessa manhã que precisa de um toque especial, que precisa ser ministrado, que precisa tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas nessa manhã. Espírito Santo, convence, toca em cada vida, toca em cada família. Vamos adorar o Senhor. Se você quiser, você pode vir. Se você que quer tomar uma decisão com Jesus nessa noite, nessa manhã, você pode sair do seu lugar também e vir aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida. Oh, Jesus! Segue os meus olhos, sem permanecem em mim. Vamos ficar de pé?